Bom dia, meu povo! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a tua família. João capítulo 7 fala sobre a falta de fé dos irmãos de Jesus. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Vejam que é uma parte da Bíblia em que fala bem claramente que Jesus teve irmãos, né? Filhos de Maria e de José. Há pessoas que confundem e dizem que esses irmãos seriam irmãos em Cristo, mas o próprio texto diz que os irmãos dele falam para ele: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Então, eram os próprios irmãos de sangue falando para Jesus sair de casa e ir ao encontro das pessoas, né? Que ia ter essa festa lá. E lá ele poderia demonstrar que realmente é o Filho de Deus. Era uma proposta dos irmãos de Jesus, mas ele não aceitou. Versículo 6, que é a continuação, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não pode odiar a vocês, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia o Mestre Celeste. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom, e outros diziam: Não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Veja a importância que Jesus dava aos seus ensinamentos, que esses ensinamentos fossem passados para as pessoas. Mesmo perseguido, mesmo os judeus procurando matá-lo, no meio da festa, né, a cidade estava repleta de pessoas que foram para aquela festa. Ele foi para o templo e ensinava ali. Então, é esse amor que contamina a todo cristão verdadeiro, genuíno. Ele quer passar os ensinamentos de Jesus para as pessoas que ele sabe que ainda não têm esses ensinamentos. Nós não pregamos religião. Sempre que vamos pregar o evangelho para alguém, as pessoas confundem que nós estamos querendo fazer propaganda de uma religião.
querendo que as pessoas passem para a religião cristã evangélica. Não, nós estamos apenas e tão somente querendo ensinar às pessoas aquilo que o Senhor nos tem mandado fazer, para que elas também façam e assim recebam a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Estavam falando de Jesus. Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: Fiz uma só obra, e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, que é Abraão, Isaque e Jacó, e no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jesus é o Messias. Então alguns de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem? Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Jesus e os líderes religiosos. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus, uns para os outros: Para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? A promessa do Espírito Santo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito,
que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quem é Jesus Cristo? Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Porque, na verdade, Jesus nasceu em Belém. Só que ele foi criado, né, cresceu em Nazaré. E as pessoas discriminavam Nazaré, dizendo pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E também sabiam que Jesus, ou melhor, o Messias nasceria em Belém, que é a cidade de Davi. Mas, de fato, ele nasceu em Belém. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, rejeitado pelas autoridades. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Glória a Deus por sua palavra.